Olá, minhas preciosas! Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre antes de mudar o casamento, nós temos que mudar o coração. Aprendemos aqui nas aulas anteriores sobre o básico bem feito de um casamento, de um relacionamento, enfim. Agora, não tem como nós queremos mudar, isso é casamento, relacionamento com os filhos, com o que for, em qualquer situação, porque às vezes a gente quer mudar a situação, mas nós precisamos mudar primeiro. Isso é em todos os sentidos, tá? Não é só em relacionamento, não é só em casamento, não. É em todos os sentidos. Tudo que você vê que você quer mudar, você tem que ver se o problema não está em primeiro em você, se não é você que precisa mudar primeiro. Às vezes eu vejo as pessoas localizando problemas em tantos lugares e você vê que o problema tá nela. Às vezes ela tá, um ambiente para ela não tá bom, seja de trabalho, seja o que for. Você vê que o problema emocional, a pessoa não consegue enxergar que o problema tá nela. E aí ela joga o problema para outras pessoas. Olhe para dentro de você. O problema tá em você, tá dentro de você. E isso é o reconhecimento. Então, às vezes, dentro do relacionamento também, que é o que a gente tá falando aqui, o problema nem sempre vai ser no parceiro. O problema nem sempre vai ser na outra pessoa. É meu filho que tá dando trabalho, é o meu colega de trabalho que lá no meu serviço que não tá dando certo. Ei, será que é? Será que o problema não tá em você e você tá passando isso para outras pessoas e outras pessoas que não tem nem nada a ver com isso, tá pagando o pato, vamos dizer assim? Então, antes de tudo, hoje a gente vai falar não só de casamento, relacionamento, mas numa convivência no geral. Por quê? Porque primeiro eu preciso olhar para mim. Como que eu estou? Como está dentro de mim? Como está a situação em mim? E para depois eu falar e julgar ou alguma coisa do tipo. Então, hoje eu pergunto, como que tá você? Como que tá dentro de você? Como que tá aí as coisinhas aí por dentro? Você consegue me falar como que tá? E aí sim, nós vamos poder identificar onde realmente está o problema. Então, hoje o tema o primeiro, eu vou falar sobre 3 temas aqui hoje, para a gente poder agilizar isso e finalizar essa questão que a gente está trabalhando aqui, tá? Então, hoje vai ser assumir a responsabilidade pela própria mudança. Será que você consegue olhar para você e falar assim, não, eu preciso mudar? Eu realmente estou precisando mudar? Será que você consegue olhar? Eu preciso assumir essa responsabilidade hoje. Você precisa assumir essa responsabilidade hoje de que você precisa mudar. Parar de colocar a culpa em outras pessoas. Ah, o problema tá na minha igreja, o problema tá no meu trabalho, o problema tá no meu filho, o problema tá no meu marido. Poxa, o problema tá em todo mundo, menos em você. Todo mundo tá errado, menos você. Você já parou para pensar nisso? Onde a situação toda ao seu redor tá todo mundo errado e você sempre o certo? Então eu acho que isso precisa ser ressignificado e olhado. Porque se você olhar como todos o problema, você vai sempre viver numa raiz de problema. Por quê? Porque você não vai mudar pessoas. Você tem que mudar você e não as pessoas. Então, o primeiro passo é identificar Peraí, eu preciso mudar. Pera um pouquinho, eu preciso mudar. Eu preciso fazer as coisas diferentes. Eu preciso de ajuda nisso, nisso e naquilo. Aí é o ponto chave, é o ponto principal, sou eu. Eu reconheci que eu preciso, então pronto. Então eu dei o primeiro passo e eu vi que o problema tá em mim. Aí, ok, se o problema tá em mim, eu vou parar de culpar outras pessoas, eu vou parar de enxergar problemas que não existem. Porque quando as pessoas, elas não identificam que o problema está nela, ela cria problema tanto pro próximo, pro filho, pro marido, pro colega de trabalho. Todo mundo é problemático para ela, e menos ela.
Então, quando ela identifica que o problema tá nela, eu sou o problema, aí as coisas mudam. Por que as coisas mudam? Porque daí ela para de ver o problema no fulano, o problema no ciclano, sabe? É eu, é eu. Então, o outro ali já não vai ser mais problema para ela. Então, o primeiro passo, identificar que o problema está em você. Trazer essa responsabilidade emocional para você. Segundo ponto hoje, parar de culpar o outro, que eu já falei um pouquinho aqui. Eu olho ao meu redor, todo mundo é culpado de uma situação. Todo mundo é culpado pelo que está acontecendo. Todo mundo, menos eu. Então, hoje você vai parar de culpar as outras pessoas. Aqui eu vou te dar passos para que você seguir o passo a passo que eu for dando aqui, você vai mudar o seu relacionamento, isso é no geral, tá, gente? Eu não tô falando enfocado agora só em casamento, eu tô falando um relacionamento no total, relacionamento com pai, relacionamento com mãe, relacionamento com filhos, relacionamento com esposo, relacionamento em trabalho, isso é pra tudo. Para tudo. Tem gente que vive sozinha, que não consegue ter ninguém próximo. Por quê? Porque a presença da pessoa incomoda de tão tóxica que ela é. Por quê? Porque o problema sempre tá nos outros. Tá sempre falando dos outros. Então, traga responsabilidade para você. Assuma isso como mulher, porque nós mulheres somos fortes suficientes para assumir que nós somos falhas, que nós temos os nossos problemas e que nós somos mulheres o suficientes para assumir isso. Então, para de culpar outras pessoas. Assuma a responsabilidade. Ai, meu filho tá assim, assim. Ei, peraí, o problema tá no teu filho ou tá nas tuas atitudes? O problema tá no teu filho ou tá no jeito que você criou e educou o teu filho? Porque o filho é espelho da mãe e do pai. Então, como que ele foi ensinado? Como que ele foi educado? Como? Ele viu. O que ele é hoje é o que ele viu, é o que ele cresceu. Então, para de culpar o filho e olha para você. Ei, será que eu tô tendo atitudes? Será que eu tô tendo atitude suficiente? Eu quero que meu filho mude. Ok, quero que ele mude. Tá, mas antes de eu ocasionar uma mudança nele, eu tenho que mudar primeiro. Eu quero que o meu marido mude. Ok, mas antes do meu marido mudar, eu tenho que mudar primeiro. Por quê? Porque através da minha mudança, isso vai ser um reflexo ao meu redor. E as pessoas ao meu redor vão começar a mudar também. Eu quero que meu ambiente de trabalho seja outro. Eu não aguento mais esse ambiente de trabalho. Não, peraí, mude você primeiro. Porque quando você se mudar, quando você curar os teus traumas, quando você vencer isso que está dentro de você, aquele problema vai acabar virando um nada para você. Aquele problema que é imenso hoje, ele vai acabar sendo um nada. Você vai olhar e vai falar, nossa, eu estava me preocupando com isso estava me atingindo, e isso estava te atingindo, sabe por quê? Porque aqui dentro estava terrível. Então, são coisas miniaturas, pequenas, que acabam atingindo por causa do que está aqui dentro, por causa do que está aqui dentro. Então, se olhe para você. Eu quero que meu filho mude nisso, então muda você também. Eu quero que meu esposo mude nisso, então muda você também. Olhe para você. Olha o problema em você, cure você, trate você e você vai ver que isso vai resplandecer dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, com os seus amigos, com os seus relacionamentos, isso no geral. Deixa eu acelerar que já tem 10 minutos aqui de vídeo. O terceiro ponto, identificar padrões aprendidos. Os padrões aprendidos pelos familiares, pelos pais, o que você aprendeu lá atrás. Tem gente que fala assim, mas a minha mãe era assim, o meu pai era assim, eu sou assim. Não, você não precisa ser o que o seu pai, o que a sua mãe foi. Claro, se foi exemplo, se foi coisas boas, te ensinou coisas boas, se você fez você ser bem, emocionalmente falando,
fisicamente também falando, ótimo. Mas não, se eles tiveram padrões negativos, não tem por que você seguir isso. Você é mulher suficiente para mudar esses padrões. Não é porque a minha mãe agia assim. Você concorda com a atitude que a sua mãe agia? Então, ótimo. Se você concorda, tá tudo certo, então segue os padrões. Mas não concordo. Não era bom. Mas então por que você segue? Se você tá vendo que não era bom, você vai levar esses padrões até quando? Até onde? Para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos, e vai virar aquela bagunça e vai ser sempre aquela família de bagunça? Não. Você é mulher sábia, você é inteligente o suficiente para entender o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Então, se você viu que os padrões que você tem trazido lá da sua família, lá dos seus pais, não são bons, então para por aqui. Eu posso mudar os padrões, eu posso fazer diferente. Eu não concordava com isso, então eu não vou fazer isso. Você não é obrigado, porque você vai adoecer a sua casa, você vai adoecer a sua família por causa de padrões antigos e você sabe que não são bons. Então, terceiro ponto, identificar quais são os padrões que eu aprendi lá na minha infância, que eu aprendi lá atrás e que não foi bom e que eu tô trazendo. Então, elimina hoje esses padrões, tá? Então, vamos iniciar a partir de agora, vamos começar a ter esse acompanhamento e mudar algumas coisas dentro da nossa casa, porque agora a gente não vai falar muito só de casamentos, a gente vai falar no geral, relacionamento, família, porque as famílias estão precisando de socorro, as famílias estão precisando de ajuda. Então, primeiro ponto, assumir a responsabilidade da própria mudança. Você precisa mudar, para depois mudar sua casa, para depois mudar seu esposo, para depois mudar seus filhos. Segundo ponto, parar de culpar o outro, a culpa é minha. Primeiro eu preciso mudar, primeiro eu preciso ver o que eu tô fazendo de errado, para depois, assim, eu conseguir alcançar o meu próximo e a minha casa. Terceiro, identificar padrões aprendidos. O que você aprendeu lá atrás, que não é bom, fica para trás. Muda, coloca outros padrões hoje dentro da sua casa, dentro da sua família. E eu tenho certeza que você vai começar a viver um novo tempo. Na próxima aula, nós vamos falar do quarto, tá? Na próxima aula, vamos pro quarto, quinto, sexto, até a gente finalizar. Então, você que tá aí do outro lado, já vai colocando em prática. 1, 2 e 3. Para na próxima aula, você já colocou 1, 2 e 3, você já inicia 4, 5, 6 e você vai ver a mudança que você vai ter dentro da sua casa. Ah, mas eu não consigo mudar. Então, se você não consegue mudar, você precisa de ajuda. Cortou o vídeo então, mas se você não consegue mudar é porque é mais forte do que você, é mais forte do que sua mente, aí você realmente precisa de ajuda, tá? Então, a próxima aula damos sequência e coloque em prática para você realmente ter uma mudança de vida e um destrave. Isso é para destravar a sua vida, não só em casamento, mas no geral, tá? Até a próxima e fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês.